Olá, sabe, por trás de toda essa automação que a gente vê por aí, existe um mundo quase invisível de sensações. Hoje a gente vai explorar justamente isso, os sentidos ocultos das máquinas. Já parou para pensar nisso? Como é que os sistemas que controlam a temperatura de um prédio ou uma linha de montagem inteira percebem o mundo ao redor? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos mergulhar nisso. A melhor maneira de entender um sistema automatizado é pensar nele como se fosse um organismo vivo, sabe? Com um corpo que interage com o ambiente. E esse corpo tem basicamente três partes essenciais. Primeiro, os sentidos, que são os sensores coletando informações. Depois vem o cérebro, que é o controlador, ele que processa tudo e toma as decisões. E, finalmente, os músculos, os atuadores, que executam a ação. Pensa num braço robótico se movendo ou numa válvula que abre. Hoje, o nosso foco vai ser todo nos sentidos. Então, como é que esses sentidos funcionam exatamente? Como eles pegam algo real, físico e transformam em uma informação que uma máquina consegue entender? Bom, o ponto crucial é este. Um sensor é, na sua essência, um tradutor. Ele é feito para ser sensível a uma coisa específica, tipo calor, luz ou força, e a única função dele é converter essa percepção em um sinal elétrico. Esse diagrama aqui mostra isso perfeitamente. De um lado, o mundo físico. Luz, calor, força. O sensor está ali no meio, funcionando como uma ponte. E do outro lado, o sinal de saída, que é a linguagem que o cérebro do sistema, ou controlador, consegue processar. E essa linguagem que os sensores falam se divide em dois dialetos principais, duas formas de comunicar o que eles estão sentindo, o analógico e o digital. Um sinal analógico é contínuo. Pensa na temperatura de uma sala. Ela não pula de 20 para 21 graus, né? Ela passa por todos os valores quebradinhos no meio do caminho. Já um sinal digital, não. Ele é discreto, que nem um interruptor de luz. Ou tá ligado ou tá desligado. É 0 ou 1. Não tem meio termo. E essa imagem ilustra a diferença de um jeito brilhante. À esquerda, a curva suave da temperatura é um sinal analógico. Já à direita, a leitura da posição de um objeto, que vai avançando em passos definidos, é um exemplo clássico de sinal digital. É a diferença entre uma rampa suave e uma escada. Certo, mas nem todos os sentidos são iguais. O que será que separa um sensor mais ou menos de um que é realmente bom, confiável? São algumas características-chave que vão determinar se um sistema vai ser eficiente, seguro e produtivo. A primeira delas é a sensibilidade. Essencialmente, é o quão aguçado é o sensor do sensor. Um sensor com alta sensibilidade consegue perceber a menor variação naquilo que ele está medindo, da mesma forma que um sismógrafo precisa detectar um menor tremor de terra. Depois, a gente tem a exatidão. Isso é bem simples. O sensor está certo? Se a temperatura real é de 25 graus, um sensor exato vai medir 25 graus. Num processo farmacêutico, por exemplo, a falta de exatidão pode colocar um lote inteiro de medicamentos a perder. Agora, o que é bem interessante é a diferença entre exatidão e precisão. Precisão tem a ver com consistência. Um sensor pode ser muito preciso, dar a mesma leitura de 28 graus todas as vezes, mas se a temperatura real é 25, ele não é exato. Precisão é repetir o resultado, garantindo que cada peça fabricada seja idêntica à anterior. Exatidão é acertar no alvo. E, por fim, tem uma qualidade muito desejável chamada linearidade. No mundo ideal, se a entrada dobra, a saída do sensor também dobra. Essa relação direta, previsível, torna o trabalho do cérebro do sistema muito mais fácil, rápido e confiável. Esse gráfico mostra isso direitinho. À esquerda, a resposta linear ideal, uma linha reta super previsível. À direita, a realidade de muitos sensores, uma resposta não linear. Os engenheiros precisam entender e compensar essa curva para conseguir leituras corretas. Agora que a gente já entendeu como os sensores funcionam, vamos aprender a decifrar a linguagem secreta usada para descrever eles em diagramas técnicos. Parece complicado, mas na verdade é um sistema bem lógico e poderoso. Já se deparou com algo assim num projeto ou no manual? TIC3. Parece um código, certo? E mas é um código que a gente vai quebrar agora mesmo, passo a passo. A chave está em entender que cada parte desse nome tem um significado específico, que segue uma norma. As letras dizem o que o dispositivo faz, e o número diz a qual circuito ele pertence. Vamos começar com o nosso exemplo, o TIC. A primeira letra, T, representa sempre a variável física que está sendo medida. Nesse caso, T significa temperatura. Simples assim. As letras seguintes descrevem as funções do aparelho.
O I significa que ele é um indicador, ou seja, ele mostra a medição. Já o C significa que ele também é um controlador, ou seja, ele toma decisões com base nessa medição. Juntando tudo, TIC é um controlador indicador de temperatura. É um dispositivo só que mede a temperatura, exibe essa temperatura e também controla alguma coisa com base nela. Pronto, o código foi quebrado. E o número? O -3 simplesmente informa que esse dispositivo específico pertence ao circuito de controle número 3 daquela planta industrial. É como se fosse o número de um apartamento num prédio. E aqui vai o último segredo. Não é só o nome, mas a própria forma do símbolo no diagrama também tem informação. Um círculo simples pode significar que o instrumento está lá no campo, na fábrica, enquanto um círculo dentro de um quadrado significa que ele está num painel de controle. É uma linguagem visual incrivelmente rica em detalhes. Isso nos leva a uma última pergunta. Agora que essa linguagem foi decifrada, o que mais a gente consegue notar? Cada sistema automatizado ao nosso redor está tendo uma conversa silenciosa. Uma conversa sobre eficiência, segurança e controle, numa língua que, agora, a gente começa a entender. O que será que essas máquinas estão dizendo? Portas que abrem sozinhas, luzes que acendem quando a gente entra numa sala, ou até máquinas numa fábrica que sabem exatamente quando uma peça chegou no lugar certo. Nosso mundo funciona com uma automação quase mágica, silenciosa. E por trás de tudo isso estão os heróis anônimos da tecnologia, os sensores de presença. Eles são basicamente os olhos e ouvidos do mundo automatizado. E hoje a gente vai desvendar como é que eles funcionam. Bom, para organizar as ideias, a gente vai começar pelo básico. O que são esses sensores? Depois, vamos mergulhar de cabeça na tecnologia mais comum, a óptica, e ver as 3 principais estratégias que ela usa. Em seguida, vamos explorar sensores que usam ondas que a gente nem vê, como o infravermelho e o ultrassom, e fechar com algumas aplicações do mundo real que são, sinceramente, impressionantes. Ok, vamos lá. Para começar, vamos responder a pergunta mais fundamental de todas. O que exatamente são esses dispositivos? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é a base de quase toda a automação que a gente conhece hoje. Como é que um sistema, que não tem olhos, sabe que um objeto ou uma pessoa entrou no espaço dele? Não tem um botão sendo apertado, não tem um interruptor. Como que essa mágica acontece? A resposta está nesses pequenos componentes. E eles estão por toda parte, desde a contagem de caixas numa esteira rolante até a porta do elevador que não fecha enquanto tem alguém passando. A função principal deles é bem direta, saber que tem alguma coisa aqui sem nunca precisar tocar nessa coisa. Então, para colocar em pratos limpos, a definição é essa. Um sensor de presença é um componente eletrônico que consegue detectar qualquer material sem que precise haver contato físico entre eles. É uma detecção à distância, que pode usar luz, som, calor, qualquer coisa para ver o mundo. Agora que a gente já tem a ideia geral, vamos focar no tipo mais comum de todos, os sensores ópticos. E como o próprio nome já entrega, eles usam a luz como sua principal ferramenta. O conceito por trás disso tudo é, na verdade, muito elegante. A gente tem um emissor, que é como se fosse uma pequena lanterna, e um receptor, que é tipo um olho eletrônico. O emissor manda um feixe de luz e o receptor fica ali, esperando para ver esse feixe. Se um objeto entra no meio e bloqueia a luz, o receptor avisa o sistema: opa, tem alguma coisa no caminho. Agora, o que é realmente genial aqui é que essa luz não é contínua, sabe? O emissor, na verdade, gera um sinal que pisca um certo número de vezes por segundo. E por quê? Para que o sensor seja inteligente. Ele não está procurando qualquer luz, ele está procurando um padrão específico, uma assinatura de piscadas. Isso faz com que ele consiga ignorar a luz do sol, as lâmpadas do teto, tornando ele extremamente confiável. Olha só a jornada completa desse sinal. Primeiro, um oscilador lá dentro cria o padrão elétrico. O emissor pega esse padrão e transforma em pulsos de luz. Do outro lado, o receptor vê a luz e converte de volta para um sinal elétrico. Esse sinal passa por um analisador e um discriminador, que são como seguranças na porta de uma festa, checando se o sinal tem a credencial certa. Se tiver tudo ok, o estágio de saída é ativado e a ação acontece. Certo, o princípio emissor-receptor é a base de tudo. Mas o jeito que esses 2 componentes são organizados define tipos diferentes de sensores, e cada um tem as suas vantagens. Vamos dar uma olhada nas 3 estratégias principais.
A primeira estratégia é a mais direta de todas, o sensor de barreira. Como o nome já diz, o emissor e o receptor são montados em caixinhas separadas, um de frente para o outro, criando uma barreira de luz invisível. A detecção aqui não tem erro. Se o feixe for interrompido, é porque tem um objeto ali. Simples assim. As vantagens desse método são a sua alta confiabilidade e precisão. E como a luz só precisa viajar numa direção, sem ter que voltar, esses sensores conseguem cobrir distâncias bem grandes com muita eficácia. A segunda estratégia é a retroreflexiva, e essa é muito engenhosa. Aqui, o emissor e o receptor ficam na mesma caixinha. O sensor manda a luz para um refletor especial, que tem a propriedade de devolver a luz exatamente na mesma direção de onde ela veio. O objeto é detectado quando ele interrompe esse caminho de ida e volta. A grande vantagem aqui é a praticidade, só precisamos instalar e ligar um aparelho. E, finalmente, a gente tem a estratégia mais compacta de todas, a de reflexão difusa. Nesse caso, não tem refletor nenhum. O próprio objeto que vai ser detectado vira o refletor. O sensor, que de novo tem emissor e receptor juntos, manda um feixe de luz e fica esperando que uma parte dessa luz bata no objeto e volte de forma espalhada, difusa. Só que essa estratégia tem um desafio, e este slide ilustra isso perfeitamente. A detecção depende totalmente da cor e do acabamento do objeto. Um metal brilhante, por exemplo, reflete muita luz, funciona super bem. Mas uma cartolina preta e fosca vai absorver quase toda a luz, o que torna a detecção muito difícil. Por isso, os fabricantes até fornecem tabelas com fatores de correção para ajudar a calibrar isso. Até agora, a gente falou de luz, basicamente. Mas a detecção de presença não se limita ao que os nossos olhos podem ver. Vamos explorar tecnologias que usam partes invisíveis do espectro. No mundo do infravermelho tem uma distinção super importante. O infravermelho ativo, o IVA, funciona exatamente como os sensores ópticos que a gente já viu, só que usando um feixe de luz invisível. Já o infravermelho passivo, o IVP, é uma história completamente diferente. Ele não emite nada. Ele é um detetive passivo que só fica escutando, ou melhor, sentindo as ondas de calor que os corpos quentes, como o nosso, emitem naturalmente. É por isso que os sensores IVP são perfeitos para alarmes de segurança. Eles não estão procurando por um feixe que foi cortado, eles estão procurando por uma nova fonte de calor que aparece e se move dentro do campo de visão deles. E esse campo de visão é a grande vantagem. Ele pode ser super amplo, cobrindo uma sala inteira com facilidade. E se a gente saísse completamente do espectro eletromagnético? Bom, os sensores ultrassônicos fazem exatamente isso. Eles usam um som de alta frequência que o ouvido humano não consegue captar. O sensor emite um shhh de som e mede o tempo que o eco leva para voltar. É o mesmíssimo princípio que submarinos e morcegos usam. Mas por que usar som em vez de luz? A resposta está nos problemas que o som resolve e que a luz não consegue. Por exemplo, ele consegue ver objetos transparentes, como uma garrafa de vidro, que a luz simplesmente atravessaria. A cor ou o brilho de um objeto também não fazem diferença para o eco do som. E ele funciona em ambientes com fumaça ou poeira, onde um feixe de luz seria totalmente inútil. Já vimos a teoria dos feixes de luz aos ecos de som. Agora vamos conectar os pontos e ver algumas aplicações do mundo real que mostram o quão importante essa tecnologia realmente é. Isso aqui não é só um sensor, é um sistema de segurança inteiro. São as cortinas de luz. Elas funcionam como sensores de barreira de infravermelho ativo, só que com dezenas de feixes empilhados um em cima do outro, criando uma parede de proteção invisível. Elas são usadas em prensas, robôs, máquinas industriais perigosas. Se a mão de um operador cruzar qualquer um desses feixes, a máquina para na hora, evitando acidentes gravíssimos. E a versatilidade dos sensores ultrassônicos é o que os torna tão úteis. Eles podem ser usados para tarefas de altíssima precisão, como medir o diâmetro de um rolo de material numa fábrica conforme ele vai acabando, ou para tarefas mais gerais, como verificar se as latas estão no lugar certo numa linha de enchimento, ou até mesmo para detectar a presença de pessoas. Então, da próxima vez que uma porta se abrir automaticamente, ou que uma máquina numa fábrica operar com aquela precisão absurda, vale lembrar desses olhos invisíveis. Eles estão constantemente observando, medindo e protegendo, tornando o nosso mundo mais eficiente e mais seguro. A verdadeira questão é, agora que a gente sabe como eles funcionam, em quantos outros lugares vamos começar a notá-los? Pensa um pouco. Robôs industriais, smartphones, as máquinas modernas operam com uma precisão que é, uau, incrível, né? Mas como é que elas sabem onde as coisas estão? Elas usam sentidos que a gente não vê,
uma rede de sensores que dá a elas a percepção do mundo. Vamos mergulhar nesse universo. Imagina só a cena, uma linha de produção toda automatizada. A gente vê engrenagens, motores, braços robóticos se mexendo sem parar. Mas o que é que está por trás disso todo, regendo essa dança tão complexa e garantindo que cada coisinha aconteça no momento exato? Pois é, a resposta está bem aqui. É uma rede quase invisível de sensores de posição que funciona, olha só que legal, como se fosse o sistema nervoso da fábrica. Eles estão o tempo todo detectando a posição e a presença de objetos em tudo que é aplicação, desde a montagem e embalagem até a usinagem, garantindo que cada etapa do processo seja executada com perfeição. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Pela categoria mais fundamental de todas. Aqueles sensores que fazem a pergunta mais básica que existe. E aí, tem alguma coisa aqui? O primeiro da nossa lista é o sensor indutivo. Pense nele como um detetive especialista em metais. Ele não precisa nem encostar no objeto. Em vez disso, ele usa um campo eletromagnético para sentir a presença de qualquer alvo de metal que se aproxime. E olha só que interessante como ele funciona. O sensor cria tipo uma bolha de detecção, que a gente não vê, é claro. Quando um objeto metálico entra nessa bolha, ele perturba o campo. É como jogar uma pedrinha num lago, sabe? O circuito ali dentro percebe essa perturbação e a transforma num sinal claro, dizendo: opa, tem metal na área. Então, por que eles são tão populares na indústria? Porque eles são incrivelmente parrudos, sabe? Não tem pecinha móvel para quebrar, não precisa de contato físico, então eles duram uma eternidade. E mais, são totalmente vedados. Pode ter poeira, óleo, dá até para mergulhar na água que eles continuam funcionando firmes e fortes, substituindo com muita vantagem aqueles interruptores mecânicos antigos. Tá, legal. Mas e se o que a gente precisa detectar não for metal? Bom, para isso entra em cena o sensor capacitivo. Ele é tipo o primo mais versátil do sensor indutivo. O segredo dele está todo no princípio de funcionamento. Em vez de um campo eletromagnético, o sensor capacitivo cria um campo eletrostático. E aí, qualquer objeto que se aproxime, seja sólido, líquido ou em pó, altera a capacitância desse campo. É exatamente a mesma tecnologia que faz a tela do nosso celular entender onde o dedo está tocando. Bem legal. Então, para resumir a história, precisa detectar só metal com alta confiabilidade? A escolha é o sensor indutivo. Agora, se o desafio é detectar uma variedade de materiais, tipo o nível de grãos num silo ou a presença de líquido numa garrafa, aí a ferramenta certa é o sensor capacitivo. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco e explorar uns sensores que usam uma das forças mais fundamentais da natureza, o magnetismo. Aqui a gente tem dois tipos. À esquerda, o reed switch, um dispositivo super simples e elegante. São só duas pequenas lâminas de metal dentro de um tubinho de vidro. Quando um ímã se aproxima, elas se tocam e fecham o circuito. Simples assim. Já à direita, o sensor de efeito Hall. Esse já é outra história. Ele é eletrônico, de estado sólido, sem nenhuma parte móvel. Ele gera uma voltagem que varia com a força do campo magnético, sendo muito mais sensível e durável. Até agora, a gente viu sensores que basicamente dizem sim ou não, né? Tem algo aqui ou não tem. Mas e quando precisamos saber exatamente onde algo está? Bom, aí entramos no mundo da medição de alta precisão. Conheçam o LVDT. Calma, o nome é complicado, mas a função dele é pura precisão. Ele é um mestre em medir pequenos deslocamentos com uma exatidão incrível, convertendo o movimento mecânico num sinal elétrico analógico. O segredo dele está na construção. Pense num tubo com 3 bobinas de fio enroladas, uma primária no centro e 2 secundárias, uma de cada lado. Dentro desse tubo, um núcleo de metal pode se mover livremente para frente e para trás. E é aqui que a mágica acontece. Quando a bobina primária é ligada, ela induz uma voltagem nas 2 bobinas secundárias. Se o núcleo está perfeitamente no centro, as voltagens se anulam. Mas à medida que o núcleo se move para um lado ou para o outro, a voltagem em uma bobina aumenta enquanto na outra diminui. A diferença entre essas voltagens nos dá uma leitura extremamente precisa da posição do núcleo. Esses dispositivos são a escolha para aplicações críticas, como o controle da suspensão em veículos ou a medição de dilatação em estruturas. Sabe por quê? Porque são robustos, não têm atrito, o que lhes dá uma vida útil quase infinita, e a resolução deles é teoricamente infinita. São os verdadeiros campeões da precisão analógica. Bom, a gente já viu o mestre do mundo analógico, o LVDT.
Agora vamos conhecer o seu equivalente no mundo digital, o encoder. Em vez de um sinal analógico contínuo, ele fala a língua dos computadores. Sinais digitais, ou seja, pulsos de ligado e desligado. E dentro da família dos encoders existem basicamente duas filosofias principais. Uma que conta os passos e outra que sabe o endereço exato de onde está. E esta imagem ilustra a diferença brilhantemente. À esquerda, um encoder incremental tem um disco com marcações simples e uniformes. Ele gera um pulso a cada vez que uma marcação passa por um sensor, basicamente contando passos. Já à direita, um encoder absoluto tem um disco com um padrão complexo, onde cada posição angular tem um código binário único, como se fosse um endereço exclusivo. Então, a grande sacada aqui é a memória. O encoder incremental é mais simples e mais barato, mas se a energia for desligada, ele esquece onde estava e precisa voltar a um ponto de referência para se achar. Já o encoder absoluto, por ser mais complexo, sabe sua posição exata no instante em que é ligado. Ele nunca se perde. Ufa! Já exploramos um verdadeiro arsenal de sensores, cada um com suas próprias habilidades. A questão agora é, como escolher a ferramenta certa para cada missão? Essa tabela resume tudo de forma bem clara. Para detectar peças de metal numa linha de montagem, o sensor indutivo é o ideal. Para verificar o nível de grãos num silo, o capacitivo é perfeito. Para medições de altíssima precisão em suspensões de carros, o LVDT é imbatível. E para controlar os movimentos exatos das articulações de um braço robótico, os encoders são essenciais. Cada um tem a sua especialidade. No fim das contas, esses sensores são os blocos de construção da automação moderna. Eles dão às máquinas a capacidade de perceber o mundo com uma precisão que nós, humanos, não conseguimos igualar. A pergunta que fica é: agora que sabemos como as máquinas enxergam, o que vamos construir? Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos nossos aparelhos para entender uma coisa fascinante. Como é que as máquinas de fato enxergam a luz? Vamos desvendar a história por trás do olho digital, começando pelo interruptor mais simples que existe, até chegar nos sensores super complexos que capturam o nosso mundo com um detalhe incrível. Pois é, já parou para pensar nisso? Como é que aquele pontinho minúsculo na traseira do celular consegue transformar a luz que chega nele numa foto, uma foto nítida? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje, passo a passo. E olha só nosso roteiro. A gente vai começar com o princípio básico da física. Depois vamos conhecer o primeiro olho elétrico, ver como ele ficou mais rápido, como aprendeu a tirar fotos, a gerar energia e, por fim, vamos pensar um pouco sobre o futuro. A ideia é construir essa história juntos, peça por peça. Então vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo. Para uma máquina ver, ela precisa, antes de mais nada, transformar luz num sinal elétrico. E a base de tudo isso é um conceito da física que é, sinceramente, genial. Esse fenômeno é o famoso efeito fotoelétrico. Imagina assim, cada partícula de luz, que a gente chama de fóton, é como se fosse uma bolinha de sinuca microscópica. Quando ela bate no material preparado para isso, ela dá um peteleco num elétron com energia suficiente para ele sair do lugar. E um monte de elétrons se movendo, bem, isso é basicamente uma corrente elétrica. Guarda essa ideia, porque ela é a base de tudo que vem a seguir. Agora que a gente já entendeu o princípio, vamos conhecer nosso primeiro componente. Ele é o sensor óptico mais fundamental que existe e um ótimo ponto de partida para a nossa história. O nome dele, LDR, já entrega o jogo. É um resistor dependente de luz. Falando de um jeito simples, quando está tudo escuro, ele funciona como uma barreira, dificultando muito a passagem da eletricidade. Mas, quando a gente joga a luz nele, essa barreira, ou seja, a resistência, despenca. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. À esquerda, a gente vê os fótons batendo no material e soltando os elétrons, que abrem caminho para a corrente passar. E à direita, o gráfico mostra o resultado disso. Quanto mais luz, menor a resistência. É uma relação direta e super eficaz. Simples assim. E olha eles aí, no mundo real. É bem provável que muita gente já tenha visto um desses por aí sem nem saber o que era. Eles são o cérebro daquela luzinha de corredor que acende sozinha no escuro, sabe? Ou daquele brinquedo que começa a tocar quando a luz bate nele. São componentes simples, baratos e extremamente úteis. Mas nem tudo são flores. O LDR tem um problema crucial. Ele é lento, preguiçoso até. A reação dele não é nem de perto instantânea. Para acender uma luz noturna, tudo bem, ninguém vai notar. Mas para qualquer coisa que precise de velocidade, como um controle remoto, essa lentidão toda simplesmente não serve. E para resolver esse problema da velocidade, a tecnologia precisou dar um salto.
O próximo passo na nossa evolução é um componente que não só detecta a luz, como faz isso numa velocidade absurda. Então, conheçam o fotodiodo. A sacada dele é diferente. Em vez de só mudar a resistência, como o LDR, o fotodiodo gera uma corrente elétrica de verdade quando a luz bate nele. Ele foi projetado do zero com um objetivo em mente: ser rápido e preciso. E o mais impressionante está aqui, nessa tabela. Olha só os tempos de resposta. A gente está falando de microsegundos. Isso é um milionésimo de segundo. O de silício em especial chega a responder em 0,2 microsegundos. É uma velocidade tão absurda que abriu as portas para um universo de novas aplicações. E é por causa dessa velocidade toda que eles estão por toda a parte. Pensa no controle remoto da TV. O sinal infravermelho pisca num código super rápido. Um LDR nunca conseguiria ler aquilo. Já o fotodiodo pega cada pulso sem errar. O mesmo vale para um leitor de código de barras no mercado ou para a internet de altíssima velocidade que chega na nossa casa por fibra ótica. Ok, vamos recapitular. Até agora, nossos sensores só sabem ver um único ponto de luz. Eles dizem tem luz ou não tem luz. Mas como é que a gente sai disso para capturar uma foto inteira com milhões de cores e de pontos de luz diferentes? A primeira grande solução para isso foi o CCD. A melhor forma de entender é imaginar uma grade com milhares de baldinhos. Quando começa a chover, cada balde acumula uma certa quantidade de água. No CCD, cada balde é um pixel, e a chuva são os fótons. Onde a imagem é mais clara, os pixels acumulam mais carga elétrica, ou seja, mais água. Certo, mas como o sensor mede a água em cada um desses milhares de baldes? O CCD faz isso de um jeito bem engenhoso, mas um pouco lento. É como uma brigada de baldes humana. A primeira fileira passa o conteúdo dos seus baldes para um medidor, aí a segunda fileira passa seus baldes para a primeira, a terceira para a segunda, e assim por diante até todo mundo ser medido. É um processo em fila, preciso, mas que leva tempo e gasta energia. Isso nos leva direto ao sucessor dele, o CMOS. Enquanto o CCD faz essa leitura em fila, o CMOS é mais, digamos, independente. Cada pixel tem seu próprio circuito, então a leitura pode ser feita de forma muito mais rápida e gastando bem menos energia. Essa arquitetura também torna ele mais barato de fabricar e ainda permite colocar outras funções, tipo o processamento de imagem, ali no mesmo chip. E tá aí o herói da nossa história. Esse quadradinho minúsculo é o olho digital dentro do nosso smartphone, da webcam, da câmera. É por causa da tecnologia CMOS que a gente tem câmeras de altíssima qualidade no bolso. Então, respondendo à pergunta lá do começo, é assim que a câmera do celular enxerga o mundo. Mas espera aí, e se o objetivo não for só ver a luz, mas sim usar a energia que vem dela? Agora a gente vai mudar um pouco o foco para um tipo de sensor que tem um propósito completamente diferente. E para entender isso, a gente volta lá no efeito fotoelétrico, mas agora com um nome de peso: Albert Einstein. Foi o trabalho dele sobre esse assunto que basicamente deu o pontapé inicial para a energia solar. A ideia de que a luz tem energia suficiente para arrancar elétrons de material é a semente de tudo. E esse diagrama mostra a mágica acontecendo. O segredo todo está na tal da junção PN. Pensa nela como se fosse uma rua de mão única só para elétrons. Quando a luz do Sol chega e libera esses elétrons, esse campo elétrico interno obriga todos eles a irem numa única direção. E esse fluxo constante é o que a gente conhece como corrente elétrica. Ou seja, não estamos só detectando a luz, estamos colhendo a energia dela. Uau, que jornada, hein? A gente saiu de um simples sensor de liga e desliga, passamos pela captura de imagens digitais e chegamos na geração de energia. O que tudo isso nos diz sobre o futuro? Bem, o resumo da ópera é que a evolução desses sensores nos deu uma ferramenta perfeita para cada tipo de trabalho. Para saber se está claro ou escuro, LDRs. Para ler sinais rápidos, fotodiodos. Para tirar uma foto, CCD e CMOS. E para gerar energia, as células fotovoltaicas. Cada um foi um salto, uma solução para um novo desafio. E isso nos deixa com uma última reflexão. Nós demos olhos às nossas máquinas. Elas já conseguem ver no escuro, detectar movimentos mais rápido que qualquer humano e capturar detalhes que a gente nem sonha. Então, a questão não é mais se elas podem ver, mas sim o que elas verão a seguir. E como essa nova forma de percepção vai transformar o nosso mundo. Olá! Hoje a gente vai desvendar uma tecnologia que tá em todo lugar, mas que quase ninguém para pensar nela. Os sensores de velocidade. Sabe, eles são tipo uns heróis anônimos que fazem o nosso mundo automatizado funcionar direitinho, com precisão. Bora descobrir como é que eles funcionam?
Pois é, já pararam para pensar nisso? Tipo, como é que as máquinas sabem exatamente a que velocidade elas estão se movendo? Desde um leitor de CD antigo até um robô industrial super complexo, como eles têm aquele controle tão fino do movimento? A resposta, olha, tá nos dispositivos muito engenhosos que basicamente transformam movimento em sinais elétricos. E olha, quando eu digo em todo lugar, é sério mesmo. Eles são peças-chave em equipamentos que a gente usa no dia a dia e também em processos industriais super críticos. No fim das contas, eles são fundamentais tanto para o controle da produção quanto, claro, para a segurança no trabalho. Beleza, então o que a gente vai ver hoje, vamos passar pelos principais tipos de sensores. A gente começa com os tacogeradores, que é a tensão medindo a velocidade. Depois vamos para as bobinas picape e seus pulsos magnéticos. Em seguida, os sensores ópticos, que usam a luz. E no final a gente amarra tudo vendo por que é tão importante escolher o sensor certo. Bora começar! Então, nossa primeira parada, os tacogeradores. Essa é a abordagem, digamos, mais clássica para medir velocidade. É uma das formas mais diretas e fundamentais de saber a que velocidade algo está girando. A ideia por trás dele é de uma simplicidade genial. Ele funciona basicamente como um pequeno gerador. A velocidade que o eixo gira é o que vai dizer quanta tensão ele vai produzir. Simples assim. Dando uma olhada aqui no diagrama, fica fácil de entender como isso acontece. A gente tem um ímã fixo, que é o estator, criando um campo magnético constante. Aí, lá dentro, tem uma bobina girando, que é o rotor. Conforme essa bobina gira e corta as linhas do campo magnético, ela gera uma tensão elétrica. E essa tensão é coletada por umas pecinhas chamadas escovas. Então, o princípio central é esse, é a chave de tudo. Girou mais rápido, a tensão de saída é mais alta. É uma relação super direta, bem intuitiva mesmo. Mais velocidade, mais voltagem. Mas claro, nem tudo são flores, né? Como qualquer tecnologia tem seus detalhes. A saída dele é um sinal analógico. O problema é que aquelas escovas que coletam a tensão, elas se desgastam, então precisa de manutenção. E tem outra coisa, ele tem uma inércia mecânica alta. E a linearidade, ou seja, aquela relação exata entre velocidade e tensão, às vezes não é tão perfeitinha assim. Ok, agora vamos avançar um pouco e ver como a coisa evoluiu. A gente sai do mundo analógico e entra de cabeça no digital, com as bobinas picape. Aqui a abordagem é totalmente diferente. Em vez daquela tensão contínua, esse sensor aqui gera pequenos pulsos elétricos. E como ele faz isso? Basicamente, ele detecta a passagem de dente de metal pertinho de um ímã. É um conceito que a gente encontra em lugares que nem imagina. Se a gente olhar por dentro, dá para ver bem os componentes. Tem um ímã permanente, uma bobina de fio enrolada nele e uma peça para concentrar o campo magnético. Aí, quando um objeto de metal, tipo um dente de engrenagem, passa perto, ele mexe com esse campo magnético. E essa perturbação gera um pulso de tensão na bobina. É isso. E essa imagem aqui mostra o conceito de um jeito genial. Olha só, com um dente só na roda, a gente tem um pulso a cada volta completa. Mas, se a gente usa uma roda com 8 dentes, a gente consegue 8 pulsos na mesma volta. Isso, claro, aumenta a resolução e a precisão da medida de um jeito absurdo. A lógica aqui é bem direta. A frequência dos pulsos, ou seja, quantos pulsos a gente conta por segundo, diz exatamente qual é a velocidade de rotação. É uma medição digital, muito robusta, muito resistente. É por isso que uma tecnologia parecidíssima é usada nos freios ABS dos carros, sabe? Para saber se uma roda está travando ou não. Agora, se a gente quer falar de alta precisão de verdade, aí entramos no mundo dos sensores ópticos. Eles usam uma abordagem super elegante, sem nenhum contato físico, só com feixes de luz, para conseguir medições, extremamente precisas. O jeito que ele funciona é muito, muito inteligente. Pensa assim, de um lado tem um LED mandando um feixe de luz. Do outro lado, um sensor pronto para receber essa luz. E no meio do caminho, um disco cheio de furinhos, que está preso num eixo que está girando. Conforme esse disco gira, os furinhos passam e deixam a luz passar. Ou a parte fechada bloqueia. Isso cria pulsos de luz que o sensor do outro lado fica contando. E esse diagrama aqui mostra direitinho essa montagem. O motor gira o disco e o tal do fotoacoplador, que é o aparelhinho que tem o emissor e o receptor de luz, fica ali só contando as interrupções. A frequência desses pulsos de luz, de novo, é o que diz qual a velocidade do motor. É uma relação direta.
E claro, existem variações disso. Em vez de furos, alguns sistemas usam um disco com faixas que refletem a luz e outras que não. Mas o princípio é o mesmíssimo: criar pulsos de luz para medir a rotação com uma precisão incrível. Bom, depois de passar por esses 3 tipos, acho que fica bem claro que não existe um sensor que seja o melhor para tudo, né? A escolha do sensor ideal vai depender totalmente do trabalho que ele precisa fazer, da aplicação. Fazendo um resumo rápido, então, o dínamo taquimétrico tem aquela saída analógica mais simples, legal para sistemas de controle mais antigos. A bobina pick-up é a escolha certa para ambientes brutos, tipo o motor de carro, onde precisa ser super resistente. E o sensor óptico? Esse é o campeão da precisão, perfeito para coisas que exigem um controle muito fino e sem contato, tipo robótica de ponta. E com isso a gente volta lá para o começo. Medir velocidade não é só uma curiosidade técnica. É uma necessidade muito prática que garante que as máquinas funcionem de forma eficiente, confiável e, o mais importante de tudo, com segurança. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Pensa só, um mundo com carros autônomos, robôs cada vez mais inteligentes, automação para todo lado, a capacidade de medir e controlar o movimento com precisão vai ser mais crucial do que nunca. Fica a pergunta: como é que essa tecnologia, que é quase invisível, vai continuar evoluindo e mudando as nossas vidas? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma pecinha de tecnologia que, olha, está em praticamente tudo que a gente usa, mas que quase nunca paramos para pensar nela: o acelerômetro. Sabe? É aquele herói anônimo que faz o celular saber para que lado ele está virado ou que ajuda um avião a se manter no curso certinho. Vamos mergulhar em como essa coisinha funciona. Então, o nosso papo hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai ver o quão onipresente esse sensor invisível é. Depois, vamos entrar no princípio de massa, mola e movimento, a base de tudo. Aí, a gente passa pelos tipos diferentes, né? Os que medem deslocamento, deformação e os de balanço de força. E para fechar, vamos ver como sensores tão pequenos têm aplicações gigantescas. Bom, para começar, vamos tentar entender a escala do negócio. Porque, sério, eles estão por toda parte, sabe? Trabalhando ali quietinhos, fazendo o nosso mundo moderno girar, e muitas vezes em lugares que a gente nem imagina. E já para começar com uma boa pergunta, uma que parece até pegadinha: o que um smartphone, um míssil teleguiado e um trator de construção têm em comum? Parece que nada, né? Um aparelho no bolso, uma arma super tecnológica e uma máquina pesadíssima. O que une essas 3 coisas? A resposta é exatamente o motivo da nossa conversa de hoje. Isso mesmo, o acelerômetro. Esse aparelhinho minúsculo que mede a aceleração, ou seja, a mudança na velocidade e também vibração. Basicamente, ele é um tipo de tradutor. Pega o movimento do mundo real e transforma num sinal elétrico que uma máquina consegue entender. Tá, mas como é que essa mágica funciona na prática? No fundo, tudo se resume a um princípio da física que é até bem simples, mas super elegante. Vamos dar uma olhada nos fundamentos? A palavra-chave aqui é inércia. Sabe aquela sensação de ser jogado para trás no banco do carro quando ele arranca com tudo? Então, isso é a inércia em ação. É a teimosia da matéria, a tendência de um objeto de querer continuar como está. Se está parado, quer ficar parado. Se está se movendo, quer continuar se movendo. E é exatamente essa teimosia que os acelerômetros usam a seu favor. E aqui está o coração de um acelerômetro na sua forma mais básica. Imagina essa caixinha. Dentro dela tem uma massinha, que o pessoal chama de massa sísmica, e ela está pendurada por uma mola. Agora pensa comigo, quando a caixa inteira acelera para a direita, o que acontece com a massa? Por causa da inércia, ela quer ficar parada, então ela meio que fica para trás, e com isso estica a mola. E aqui é que está o pulo do gato. A distância que essa massa se move é diretamente proporcional à aceleração. Ou seja, quanto mais forte a aceleração, mais a massinha se desloca. Então, se a gente conseguir medir esse deslocamento minúsculo, a gente sabe exatamente o quanto o sensor acelerou. Certo, mas como é que a gente mede um movimento tão pequeno? Uma das formas mais comuns é usar um material chamado piezoelétrico. É um tipo de cristal bem especial. Quando a massa se move, ela aperta esse cristal. E o legal é que quando esse cristal é apertado, ele gera uma voltagem. Quanto maior a pressão, ou seja, maior a aceleração, maior a voltagem que ele gera. Simples assim e simplesmente genial. Ok, agora que a gente pegou a ideia principal, vamos ver que existem diferentes jeitos de construir um acelerômetro. Vamos começar com os tipos que medem de fato o deslocamento da massa ou a deformação que ela causa em alguma coisa.
Esse aqui é um tipo conhecido como potenciométrico. Pensa num botão de volume antigo, daqueles de girar, é a mesma lógica. A massa, ao se mover, desliza um pequeno contato sobre uma trilha que tem resistência elétrica. Dependendo de onde o contato para, a resistência muda. E essa mudança na resistência diz pra gente exatamente quanto a massa se moveu e, por consequência, qual foi a aceleração. Outro método muito inteligente é o de strain gauge, ou medidor de deformação. A ideia aqui é um pouco diferente. A massa fica apoiada em umas hastes bem fininhas e flexíveis. Quando o sensor acelera, a massa força essas hastes, fazendo com que elas se dobrem um pouquinho. Então, em vez de medir o quanto a massa andou, a gente mede o quanto essas hastes se deformaram. Então, colocando um do lado do outro, a diferença é bem clara. O potenciométrico mede a distância total que a massa se desloca. Já o de strain gauge mede a deformação, a dobradinha que a massa causa nas peças que a seguram. E essa segunda abordagem, a do strain gauge, geralmente resulta em sensores que são não só mais sensíveis, mas também bem menores. E essa imagem ajuda a gente a visualizar como isso funciona na prática, eletricamente falando. A deformação nas hastes, que a gente vê à esquerda, altera a resistência elétrica desses medidores. Quando esses medidores são ligados num circuito especial, chamado de ponte de Wheatstone, essa pequena mudança na resistência causa um desequilíbrio no circuito todo. E esse desequilíbrio gera um sinal de voltagem que a gente consegue medir. Agora vamos para uma outra categoria, uma abordagem mais avançada e que busca uma precisão absurda. Aqui a filosofia é completamente diferente. O objetivo é justamente não deixar a massa se mover. Parece estranho, né? Mas a ideia é essa. Em vez de medir para onde a massa foi, um acelerômetro de balanço de força usa um eletroímã para fazer exatamente o contrário. Ele aplica uma força para manter a massa paradinha no lugar dela, não importa o quanto o sensor esteja acelerando. E aí que está o truque. A medição não vem do movimento, em sim da força que foi preciso aplicar para impedir o movimento. A quantidade de corrente elétrica que o sistema precisa mandar para o eletroímã para anular a inércia da massa, essa corrente é diretamente proporcional à aceleração. E esse método é incrivelmente preciso. Ok, depois de mergulhar nessa parte mais técnica, da física e da engenharia, vamos voltar para o nosso dia a dia e ver onde essa tecnologia toda realmente faz a diferença. E olha, a lista de aplicações é de cair o queixo. Eles são fundamentais para guiar aviões, navios, satélites. Na engenharia civil, eles ficam monitorando a saúde de estruturas gigantescas, como pontes, medindo qualquer vibração estranha. Nos carros, eles são cruciais para os sistemas de controle de estabilidade. E claro, no nosso dia a dia está lá ele, fazendo a tela do smartphone ou do tablet girar quando a gente vira o aparelho. Ah, e um detalhe super importante. Para medir a aceleração no nosso mundo tridimensional, a gente precisa de 3 acelerômetros trabalhando juntos. Um para o eixo X, um para o Y e outro para o Z. É essa combinação que dá um retrato completo do movimento de um objeto em qualquer direção. E essa citação aqui, olha, resume a ideia de uma forma perfeita. Um acelerômetro pode ser considerado um transdutor que converte a energia mecânica associada ao movimento na forma elétrica. Em outras palavras, ele é um tradutor, né? Pega a energia do movimento e transforma em eletricidade, uma língua que os computadores falam fluentemente. E isso tudo nos traz para nossa reflexão final. Da navegação espacial até os relógios inteligentes que a gente usa no pulso, os acelerômetros já mudaram o jogo em muitas áreas. Com esses sensores ficando cada vez menores, mais baratos e mais precisos, a pergunta que não quer calar é: qual vai ser a próxima grande tecnologia que eles vão transformar? Fica aí a provocação. Eles estão em todo lugar, sabia? Dentro de carros, nos nossos eletrodomésticos, nos prédios e, claro, na indústria pesada. São os sensores de temperatura. Pensa neles como heróis anônimos, que garantem que o nosso mundo moderno funcione com precisão e segurança. Mas como é que essa tecnologia funciona de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. Essa é uma ótima pergunta, né? A resposta, com certeza, não é um termômetro de mercúrio daqueles antigos. A mágica está em dispositivos eletrônicos super inteligentes, projetados para sentir o calor e traduzir isso em dados que um computador entende. E olha, a tecnologia por trás disso é bem mais fascinante do que parece à primeira vista. Beleza, então vamos lá. Primeiro, a gente vai entender por que medir temperatura pode ser um desafio tão grande. Depois, vamos explorar 3 jeitos geniais de resolver isso, usando a resistência elétrica, a tensão e até medindo o calor de longe. E para fechar, vamos ver como escolher o sensor certo para cada tipo de trabalho. Pensa só. Num ambiente industrial, no motor de carro ou dentro de um eletrônico, a gente precisa de algo que aguente calor e frio extremos, muita vibração e, o mais importante, que consiga conversar com o sistema de controle.
Um termômetro de vidro comum não dá conta do recado. É aí que entram os sensores especializados. A primeira grande família de sensores funciona com base num princípio super elegante. A resistência elétrica de alguns materiais muda de um jeito bem previsível com a temperatura. É simples, na verdade. A gente mede essa mudança na resistência e, a partir daí, sabe exatamente o qual quente ou frio alguma coisa tá. O tipo mais comum que usa esse princípio é o termistor. O nome já entrega tudo, né? É um resistor sensível termicamente. Ele é feito de uma mistura de óxidos metálicos, tipo uma cerâmica, que o deixa extremamente sensível a qualquer pequena variação de temperatura. É por isso que ele é perfeito para um monte de aplicações do nosso dia a dia. E aqui a gente vê os dois tipos principais. O NTC é tipo o rebelde. Quanto mais quente fica, menor a resistência dele. Ótimo para medição. Já o PTC é o protetor. A resistência dele dispara quando esquenta, funcionando quase como um fusível inteligente para proteger circuitos elétricos. E aqui tem um detalhe super importante, principalmente por NTC. Se a gente olhar o gráfico, a curva não é uma linha reta. O que isso significa na prática? Que os circuitos que leem esse sensor precisam ser um pouquinho mais espertos para conseguir converter o valor da resistência em uma leitura de temperatura precisa. Agora, para aplicações que pedem mais precisão e estabilidade, a gente tem o RTD. Em vez de um semicondutor, ele usa um fio de metal puro. E a grande sacada aqui é a previsibilidade. A relação entre a resistência e a temperatura é quase uma linha retinha, o que torna as medições incrivelmente estáveis e confiáveis. E o padrão da indústria para esse tipo de sensor é o famoso PT100. PT de platina, claro, e 100 porque ele é calibrado para ter exatamente 100 ohms de resistência a 0 graus Celsius. Essa padronização é o que garante a consistência e a precisão em laboratórios e processos industriais no mundo todo. Agora vamos mudar de tática. E se, em vez de medir uma resistência que muda, o próprio sensor gerasse uma tensão elétrica só por estar quente? Pois é, essa é a ideia por trás da próxima categoria de sensores. Essa história toda começa lá em 1821, com a descoberta de T.J. Seebeck. O fenômeno que ele descobriu, que no começo era só uma curiosidade científica, virou algo vital durante a Revolução Industrial para controlar os novos fornos super quentes. E continua sendo uma tecnologia essencial até hoje. Imagina assim, a gente pega dois fios de metais diferentes e une as pontas deles. Se uma ponta fica mais quente que a outra, como que por mágica aparece uma pequena tensão no circuito? A gente só precisa medir essa tensão para calcular a diferença de temperatura entre as duas pontas. E é basicamente isso, um termopar em ação. Então, o resumo da ópera é o seguinte: os termopares são os pesos pesados do mundo dos sensores. Eles aguentam temperaturas absurdas, são baratos e duram uma eternidade. Qual, porém, eles não têm a mesma precisão de um RTD, mas em muitos casos essa baita robustez é o que realmente importa. Mas e se o objeto que a gente quer medir for metal derretido? Ou uma peça se movendo super rápido numa linha de montagem? Não dá para encostar nele. Para isso, a gente precisa de uma solução que meça o calor à distância. E aí entra em cena o pirômetro. Ele funciona com base num fato da física. Todo objeto que está acima do zero absoluto, que é o frio mais frio possível, emite radiação térmica, ou seja, luz infravermelha. O pirômetro é basicamente uma câmera que consegue enxergar essa luz que é invisível para os nossos olhos. Olhando por dentro, o conceito é até bem simples. Lentes pegam essa luz infravermelha que o objeto quente está emitindo e focam ela num detector. Esse detector, por sua vez, converte a energia da luz num sinal elétrico. E esse sinal corresponde exatamente à temperatura do objeto. E a física por trás disso é fascinante. O que a gente vê aqui é que conforme o objeto esquenta, ele não só brilha mais forte no infravermelho, mas a cor principal desse brilho também muda. O pirômetro mede essas duas coisas para saber a temperatura com precisão, sem nunca ter que tocar na fonte de calor. Beleza, depois de ver todas essas tecnologias, a pergunta que fica é: como escolher a certa? A verdade é que não existe um sensor que seja o melhor para tudo. O segredo é saber escolher a ferramenta certa para o trabalho que precisa ser feito. Olha só essa tabela. Ela coloca os dois principais sensores industriais lado a lado. Se a prioridade máxima é precisão e estabilidade, tipo no laboratório, o RTD é a escolha certa. Agora, se o desafio é medir temperaturas altíssimas no lugar hostil e o custo importa, aí o termopar é simplesmente imbatível. Então, para resumir, aqui vai um guia rápido.
Termistores são para sensibilidade no dia a dia, RTDs para precisão cirúrgica, termopares são para trabalho pesado e calor extremo, e os pirômetros, claro, para quando não dá nem para chegar perto. Então, da próxima vez que um ar-condicionado ligar sozinho, que um forno chegar na temperatura certinha, ou que se ouvir falar sobre um processo industrial complexo, vale a pena lembrar daquele sensor pequeno e engenhoso trabalhando nos bastidores. É ele que, em silêncio, faz tudo isso acontecer. Olá! Hoje a gente vai desvendar uma tecnologia que está por toda parte, mas que raramente a gente nota: os sensores de pressão. Eles são basicamente os sentidos silenciosos do nosso mundo moderno. Alguém já parou para pensar nisso? A gente sobe numa placa de vidro ou de metal e em segundos um número aparece. Não tem molas à vista, não tem alavancas. Como é que isso funciona? A resposta está num componente eletrônico que é minúsculo e, ao mesmo tempo, genial. É ele que traduz a força física do peso em um sinal elétrico que a gente consegue ler. Ok, vamos mergulhar para entender isso. Ao longo desta análise, a gente vai explorar exatamente como essas peças de tecnologia conseguem quantificar forças que são invisíveis, como pressão, peso e tensão. É a ciência basicamente dando sentidos para as máquinas. A primeira, e talvez a forma mais comum de medir força, é por um princípio muito simples: o estiramento. Pensa em como um elástico muda quando a gente puxa. A mesma ideia se aplica aqui, só que com uma precisão incrível. Esse é o extensômetro, ou strain gauge. A função dele é transformar uma deformação mecânica, por menor que seja, em uma variação elétrica. Ele funciona como um tradutor entre o mundo físico e o mundo da eletricidade. Agora, o que é realmente interessante é ver como isso acontece. Repara nessa grade de fios bem fininhos. Quando uma força é aplicada, a peça se deforma um pouquinho e essa grade estica junto com ela. Essa mudança física é a chave de tudo. E para entender o que acontece na parte elétrica, a analogia da mangueira é perfeita. Ao esticar a grade, os fios ficam mais finos e mais longos, e isso aumenta a resistência e dificulta a passagem da eletricidade. É a mesma coisa que pisar numa mangueira e ver a água sair com menos força. É essa variação na resistência que o sistema mede. Então, a gente se pergunta, por que essa tecnologia dominou o mercado? É simples. Os extensômetros são extremamente precisos, são baratos, respondem muito rápido às mudanças e são fáceis de instalar. É uma combinação de qualidades quase imbatível. Mas esticar coisas não é a única forma de medir uma força. Vamos ver agora um princípio completamente diferente que parece quase mágico: gerar energia a partir de um aperto. A diferença fundamental está aqui. Enquanto o strain gauge é passivo, ele só muda a resistência e precisa de uma corrente externa para a gente conseguir ler, o sensor piezoelétrico é ativo. Ele cria a própria eletricidade quando é pressionado. Esse fenômeno tem nome, é o efeito piezoelétrico. Certos cristais, como o quartzo, têm essa capacidade incrível de converter pressão mecânica diretamente em voltagem elétrica. É a própria natureza gerando um sinal. E esta imagem ilustra o conceito de forma brilhante. A força comprime o cristal e os elétrons dentro da estrutura dele se rearranjam, criando uma diferença de potencial, uma voltagem, entre as faces de cima e de baixo. Quanto maior a força, maior a voltagem. E essa ciência não fica só no laboratório, não. Ela é encapsulada em dispositivos industriais super robustos como este. Um transmissor de pressão feito para suportar condições extremas, medindo de tudo, desde a pressão em tubulações até em efluentes. Agora, vamos dar um passo para trás da eletrônica moderna e dar uma olhada numa solução puramente mecânica. É uma prova de que a engenharia genial pode ser incrivelmente simples e visual. Conheçam o tubo de Bourdon. É basicamente um tubo oco e curvado. A mágica acontece quando se aplica pressão dentro dele. Olha só esse diagrama. A pressão interna força o tubo a tentar se endireitar. Esse movimento mecânico de desenrolar é conectado a um ponteiro através de umas engrenagens, que aí nos mostra a pressão no mostrador. Simples, visual e eficaz, e não precisa de bateria. Então, a gente viu 3 princípios bem diferentes. Mas onde é que eles realmente importam? A verdade é que esses pequenos dispositivos são a base de incontáveis sistemas que usamos todos os dias. Numa escala gigantesca, por exemplo, dezenas de células de carga, que são baseadas nos strain gauges, trabalham juntas para pesar um caminhão inteiro em segundos. É isso que controla o fluxo de mercadorias em portos e indústrias. A lista de aplicações é quase infinita. Eles estão pesando grãos em silos, monitorando a pressão do óleo no avião,
controlando a força de um robô industrial, medindo a pressão arterial em hospitais e, claro, Eles estão na balança do supermercado e na balança de casa. A gente volta para o ponto de partida. Aquela tecnologia industrial massiva é a mesma que nos diz o nosso peso pela manhã. Então, recapitulando, esticar um fio para alterar sua resistência, espremer um cristal para gerar voltagem ou usar a pressão para desenrolar um tubo de metal. São princípios físicos, elegantes e relativamente simples, mas são eles que garantem que pontes sejam seguras, que processos industriais sejam eficientes e que a gente tenha controle sobre as máquinas que nos cercam. E isso nos leva a uma última pergunta. A tecnologia não para. À medida que esses sensores se tornam ainda mais avançados, o que mais a gente vai ser capaz de sentir e medir no mundo ao nosso redor? Fica a reflexão. Até a próxima. Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma tecnologia que está literalmente por toda parte, mas que a gente quase nunca vê: os sensores de nível. Eles são os verdadeiros heróis anônimos do mundo industrial, sabe? Garantindo que tudo, desde silos de grãos gigantescos até o tanque de combustível do carro, funcione como um reloginho. Bora entender como isso funciona. Já parou para pensar nisso? Seja no painel do carro, mostrando ali o nível da gasolina, ou numa planta química complexa, a pergunta é exatamente a mesma. Como é que se mede com precisão o que tem dentro de um recipiente que está fechado? Pois é, a resposta para isso está numa engenharia super inteligente. Então, essa é a grande questão, né? Medir o nível de líquidos ou de sólidos tipo grãos dentro de um reservatório é um desafio universal. E a solução para ele, nossa, abre um mundo de tecnologias fascinantes. Falando de um jeito bem direto, é basicamente isso. Um sensor de nível é qualquer aparelho feito para dizer para a gente a quantidade de alguma coisa dentro de um espaço. Mas o como ele faz isso? Aí é que está a genialidade da coisa. E olha, eles funcionam basicamente de duas formas. A medição de ponto de nível é tipo um interruptor de luz. Ela só responde sim ou não. O nível chegou aqui? Sim. É um alarme, tipo tanque cheio. Agora, a medição contínua, essa sim é como um medidor de combustível do carro, dando uma leitura constante, a todo momento, de quanto ainda tem lá dentro. Ok, vamos começar pelo jeito mais, digamos, intuitivo de fazer isso. Os primeiros sensores, e muitos que ainda são usados hoje, dependem de um contato físico, direto mesmo com a substância que está sendo medida. Isso mesmo. A ideia é super antiga, mas de uma simplicidade genial. Se alguma coisa flutua, o movimento dela pode ser usado para medir o nível da água. O que a tecnologia moderna fez foi só dar uma refinada nesse princípio que tem mais de 2000 anos. E o que é incrível aqui é a simplicidade. A boia sobe junto com o líquido, ela inclina e faz uma pequena bolinha de mercúrio se mover e fechar um circuito elétrico. É um movimento mecânico puro se transformando num sinal elétrico. Simples e eficaz. Mas aí, claro, a engenharia foi evoluindo. Pensa bem, para evitar o contato do sistema elétrico com o líquido que podia ser perigoso, inflamável, a sacada foi genial: colocar um ímã na boia. Conforme ela sobe, o campo magnético do ímã aciona um interruptor que está selado seguro dentro de uma haste. Muito mais seguro, muito mais confiável. Beleza, agora vamos mudar um pouco a abordagem. E se, em vez de usar um objeto que flutua, a gente usasse as propriedades elétricas do próprio material para medir o nível? E se o próprio líquido virasse parte do sensor? Para líquidos que conduzem eletricidade, como a água, a lógica é bem direta. Basicamente, se colocam duas ou mais hastes de metal no tanque. Quando a água sobe e encosta nelas, ela mesma fecha o circuito. Simples assim. É um jeito super eficaz para medição de ponto de nível. Agora segura aí porque a medição capacitiva é um pouco mais abstrata, mas é simplesmente genial. Imagina um capacitor. Ele tem duas placas. Aqui, a sonda do sensor é uma placa e a parede do tanque é a outra. O que tem no meio é o que a gente quer medir: ar, líquido, grãos. E como cada material mexe com o campo elétrico de um jeito diferente, ao medir essa mudança, a chamada capacitância, a gente sabe direitinho quanto tem lá dentro. Dá uma olhada. Essa imagem ilustra isso perfeitamente. E a grande sacada aqui é que esse método não está nem aí para pressão ou vácuo, tem um custo baixo e serve para uma variedade enorme de coisas, desde combustíveis até alimentos. Tudo bem? Agora a gente entra no mundo da alta tecnologia. E se a gente não puder ou simplesmente não quiser tocar no material? A solução? Medir a distância, usando ondas. Aqui a gente tem 3 tecnologias principais dominando o pedaço, mas todas elas usam o mesmo princípio básico, o chamado tempo de voo. A lógica é: lança uma onda, marca no relógio quanto tempo ela leva para bater na superfície e voltar. E pronto. Com esse tempo, se calcula a distância e, claro, o nível.
O sensor ultrassônico é como o sonar de um submarino ou um morcego caçando. Ele manda um pulso de som de altíssima frequência e cronometra o retorno do eco. A grande vantagem? 0 partes móveis. Isso significa pouquíssima manutenção e uma vida útil bem longa. Agora, quando o que importa é precisão cirúrgica, aí o laser entra em campo. Ele dispara um feixe de luz super focado e mede o reflexo com uma acurácia incrível. A gente está falando de uma precisão na casa dos milímetros, algo essencial em certas indústrias. E o radar? O pulo do gato do radar é a sua robustez. Pensa só, poeira, vapor, mudança de temperatura, nada disso abala muito as ondas de rádio, ao contrário do som ou da luz. É por isso que o radar é a escolha número 1 para os ambientes industriais mais casca-grossa, medindo desde asfalto quente até pilhas de minério. Certo. Mas e quando o ambiente é tão, mas tão extremo que nem o radar dá conta do recado? Pois é, para esses casos, a engenharia tem umas cartas na manga bem especiais. Olha que interessante, aqui a abordagem muda da água para o vinho. Ao invés de tentar olhar para dentro do tanque, a gente mede ele por fora. Células de carga, ou strain gauges, são colocadas nos pés de apoio do tanque. Esses sensores medem a deformação minúscula, quase imperceptível, que o peso do conteúdo causa nos suportes e a partir daí calculam o volume. É um jeito genial de medir sem encostar em nada lá dentro. E agora, para o cenário mais punk de todos, líquidos super tóxicos, corrosivos ou sob uma pressão absurda, a solução final é a radioativa. Calma, é uma fonte de radiação de baixa intensidade, bem controlada, de um lado do tanque e um detector do outro. O material lá dentro absorve parte dessa radiação e o tanto que chega no detector diz qual é o nível. É, basicamente, o método de não contato em seu nível máximo. Ufa! Depois de passar por tanta tecnologia, uma coisa fica bem clara, né? Escolher um sensor de nível não é trivial. É uma decisão super complexa e importantíssima, que leva um monte de coisa em consideração. E essa tabela aqui resume a ópera de um jeito brilhante. Cada método tem a sua praia. A boia, por exemplo, é perfeita para a caixa d'água de casa, mas não serve para nada num silo de grãos. O radar é incrível para uma mina, mas é um exagero para um tanque de água. É sempre um jogo de prós e contras, de escolher o que é mais importante para cada situação. E essa, no final das contas, é a grande lição. A engenharia de verdade não é sobre achar a solução perfeita e universal, mas sim a solução ótima para cada problema específico. A escolha do sensor de nível é um exemplo perfeito dessa busca pelo equilíbrio ideal entre custo, precisão e confiabilidade. E com isso fica a reflexão. Pensa bem. Da bomba de combustível no posto ao sistema de água que chega na nossa torneira, a gente está o tempo todo cercado por essa tecnologia invisível. Uma rede complexa de medições que simplesmente funciona. A gente se vê na próxima. Sabe, é curioso pensar, como é que se mede o fluxo de coisas que a gente nem consegue ver? Tipo a água correndo dos canos ou o gás numa tubulação. Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse mundo fascinante e quase sempre invisível dos sensores de vazão. Essa é a grande questão que a engenharia resolveu de maneiras, surpreendentes. Chega a ser genial. Imagina só usar a física de um avião para medir o fluxo de água, ou até mesmo a ideia de pesar um líquido enquanto ele está em pleno movimento. Vamos ver direitinho como esses dispositivos funcionam. Mas antes de tudo, vamos alinhar os conceitos. Vazão. O que é isso afinal? De forma bem simples, é a quantidade de um fluido, seja líquido ou gás, que passa por um ponto específico num certo intervalo de tempo. Basicamente, é uma medida de quanto o material está se movendo e com que velocidade. E isso é super importante. Pensa no hidrômetro de casa que mede o consumo de água. Ou então nos processos industriais complexos que dependem de medições exatas para garantir a qualidade de tudo, desde comida até combustível. A medição de vazão está por toda a parte, mesmo que a gente não perceba. Ok, para entender como tudo isso funciona, vamos dividir a nossa análise em 4 partes principais. Esse aqui vai ser o nosso mapa para desvendar esses dispositivos incríveis. Vamos começar com a nossa primeira categoria de sensores. Todos eles se baseiam num princípio fundamental da hidrodinâmica, que é, sinceramente, muito elegante. E o segredo por trás desse primeiro grupo é esse aqui, o famoso princípio de Bernoulli. A ideia é simples, mas super poderosa. Quanto mais rápido um fluido se move, menor é a pressão que ele exerce. Simples assim. E o tubo de Venturi que a gente vê aqui na imagem é a aplicação perfeita desse princípio. Repara como o tubo fica mais estreito no meio. Nesse ponto, o fluido não tem escolha, ele precisa acelerar. E como o Bernoulli nos ensinou, a pressão ali cai.
É só medir essa diferença de pressão entre a parte larga e a estreita e pronto, dá para calcular a vazão. Uma sacada genial. Mas olha, nem sempre precisa ser um design tão elaborado. A placa de orifício, que é uma solução bem mais simples, faz basicamente a mesma coisa. Em vez de ter um estreitamento suave, ela é só uma placa com um furo no meio. Ela cria uma obstrução e, com isso, provoca a mesma queda de pressão que a gente pode medir. E essa imagem mostra perfeitamente o dilema da engenharia, né? De um lado tem o Venturi, com seu design suave, todo pensado para minimizar a perda de energia. Do outro, a placa de orifício, que é muito mais barata e fácil de instalar, mas que acaba causando uma perda de pressão bem maior. É a clássica escolha entre eficiência e custo. Agora vamos para a próxima etapa. E se, em vez de usar a pressão, a gente usasse partes móveis ou magnetismo para medir o fluxo? O sensor de turbina é super intuitivo. É, no fundo, uma pequena hélice, um catavento, que fica bem no caminho do fluxo. Quanto mais rápido o fluido passa, mais rápido as pás giram. A velocidade de rotação delas é diretamente proporcional à vazão. Tá, mas como é que se conta essas rotações com precisão? É aí que entra o sensor óptico. Ele basicamente emite um feixe de luz e detecta toda vez que uma pá passa na frente e interrompe esse feixe. Cada interrupção gera um pulso elétrico. A frequência desses pulsos nos dá a vazão exatinha. Agora uma abordagem completamente diferente, que usa magnetismo. Essa é perfeita para fluidos que conduzem eletricidade, como a água, porque consegue medir o fluxo sem nenhuma obstrução, sem nenhuma parte móvel dentro do tubo. A física por trás disso é fascinante. É baseada na lei da indução de Faraday. O próprio fluido condutor, ao passar pelo campo magnético, age como se fosse um fio elétrico em movimento. Isso gera uma voltagem que a gente consegue medir. Quanto maior a velocidade, maior a voltagem. É simplesmente brilhante. Tudo bem? Agora vamos entrar em alguns métodos que são realmente avançados e, vamos combinar, bem surpreendentes para medir a vazão. O sensor de vórtice funciona mais ou menos como colocar uma pedra no meio de um rio. Ele usa um obstáculo para criar um padrão bem regular de pequenos redemoinhos, os vórtices. A frequência com que esses vórtices formam é diretamente proporcional à velocidade do fluido. Então, o trabalho do sensor é só contar esses redemoinhos. E agora, o sensor de Coriolis. É aqui que a engenharia fica realmente impressionante. Imagine fazer um tubo vibrar bem rápido. Quando o fluido passa por dentro dele, a própria inércia do fluido causa uma torção minúscula no tubo. O sensor mede exatamente essa forcinha de torção. E o mais incrível é que, como a massa do fluido afeta diretamente essa torção, este é o único tipo de sensor que mede a vazão de massa de verdade, não só de volume. É como se estivéssemos pesando o fluido em movimento. E isso é crucial para indústrias como a farmacêutica, onde a dosagem precisa é tudo. Certo. Com tantos projetos incríveis, como é que se escolhe o sensor certo para cada tipo de trabalho? Bom, a resposta para isso se resume a uma série de decisões, um balanço entre desempenho, o preço e, claro, as características do próprio fluido que vai ser medido. Essa tabela aqui do nosso material de referência é a ferramenta perfeita para ajudar nessa decisão. Olha só que interessante. A precisão do sensor de turbina é incrível, mas o custo dele vai lá para cima. Já a placa de orifício é uma opção super barata, mas com uma precisão bem menor. É sempre um jogo de trocas. E este gráfico aqui ilustra esse dilema perfeitamente. A placa de orifício simples de barata tem baixa precisão. Já o sensor de Coriolis, que é extremamente preciso, tem um custo bem elevado. A escolha vai depender sempre da necessidade da aplicação, não tem jeito. E essa é a grande lição de tudo isso. Não existe um sensor que seja o melhor para todas as situações. A escolha ideal é sempre um balanço cuidadoso entre o tipo de fluido, a precisão que o trabalho exige e, claro, o orçamento que se tem disponível. E por que tudo isso importa? Porque esses heróis invisíveis da engenharia estão aí, trabalhando nos bastidores, garantindo que tudo funcione com segurança e eficiência, desde o abastecimento de água de uma cidade até os sistemas de suporte à vida num hospital. Eles são, de certa forma, os guardiões silenciosos do nosso mundo moderno. Isso tudo nos leva a pensar, que outras tecnologias, assim, ocultas, estão neste exato momento moldando silenciosamente o mundo todo ao nosso redor. A eletricidade, ela está literalmente em todo lugar. É essa força invisível que alimenta o nosso mundo moderno. Mas já parou para pensar como é que a gente consegue dominar, controlar e, principalmente, usar com segurança uma coisa que não dá para ver, não dá para ouvir, nem tocar? Essa é a grande questão. Pois é, a resposta está numa classe de dispositivos super engenhosos que funcionam como os nossos olhos e ouvidos no mundo elétrico, os sensores. Eles são a chave.
São eles que fazem o invisível se tornar visível e, aí sim, gerenciável. A nossa jornada para entender esses dispositivos vai passar por 5 etapas principais. A gente vai começar com esse desafio de medir o invisível, mergulhando na corrente contínua. Depois, vamos explorar o mundo fascinante do magnetismo. Na sequência, encarar a corrente alternada e, no final, juntar tudo para entender tensão, potência e muito mais. Vamos lá! Então, vamos começar pelo básico. Corrente contínua, ou CC. Pensa no fluxo de energia de uma pilha ou de uma bateria, sabe? Aquele fluxo constante. Parece simples, né? Mas medir esse fluxo com precisão já é o nosso primeiro grande desafio. E uma das soluções mais elegantes para isso é o resistor shunt. A melhor forma de imaginar ele é como um quebra-molas elétrico, só que muito, muito bem calibrado. Ao forçar a corrente a passar por ele, ele cria uma queda de tensão minúscula, mas perfeitamente previsível. E esse diagrama aqui mostra essa elegância toda em ação. A corrente principal, que é a IM, passa pelo resistor shunt, o RSH. Isso cria aquela pequena queda de tensão que eu falei. E aí, medindo essa diferença minúscula, a gente consegue calcular com exatidão a corrente total do circuito. É uma solução incrivelmente simples e eficaz. E é por isso que ela ainda é tão importante na eletrônica hoje em dia. Ok, mas medir é só metade da batalha. E a proteção? Como é que a gente pode não só ler a corrente, mas também reagir a ela para proteger equipamentos caríssimos, tipo motores industriais? Isso leva a gente para um dispositivo que é pura genialidade mecânica. Deem uma olhada no relé de sobrecarga térmico. Pensa nele como se fosse um fusível inteligente. Em vez de só queimar e pronto, ele funciona como um disjuntor que reage ao calor para salvar um motor de se destruir por excesso de trabalho. O coração desse dispositivo é a lâmina bimetálica. Imagina só, 2 tiras de metais diferentes coladas uma na outra. Cada metal se expande de um jeito diferente quando esquenta. Então, quando a corrente aumenta e a lâmina começa a esquentar, um lado se expande mais rápido que o outro. O resultado? A tira inevitavelmente se corta. Então, o processo de proteção é uma sequência linda de causa e efeito. Primeiro, a corrente sobe. Segundo, a lâmina esquenta. Terceiro, o calor faz a lâmina se curvar. E quarto, essa curvatura física aciona um interruptor, corta a energia e salva o motor. É um mecanismo de proteção que funciona sem precisar de nenhum cérebro eletrônico, pura física. Agora, vamos para uma abordagem ainda mais sofisticada, uma que permite medir a corrente sem nem encostar no fio. Bem-vindos ao mundo da detecção por magnetismo, uma solução sem contato de verdade. A mágica por trás disso é o chamado efeito Hall. Funciona mais ou menos assim. Quando a eletricidade passa por um condutor e a gente aplica um campo magnético bem de lado nesse fluxo, uma coisa muito curiosa acontece. Uma pequena tensão aparece nas laterais do condutor. Basicamente, a gente está transformando a força invisível de um campo magnético num sinal de tensão que dá para medir tranquilamente. Esse slide aqui mostra o efeito Hall em ação de um jeito perfeito. Olha só. Na imagem da esquerda, os elétrons estão fluindo livremente, tudo uniforme. Agora, olha para a direita. Quando a gente bota um campo magnético ali, ele age como um vento, empurrando os elétrons todos para um lado. Esse congestionamento de elétrons cria uma diferença de tensão que a gente consegue medir, a tensão Hall. Quanto mais forte a corrente, mais forte o campo magnético e maior essa tensão. É uma forma brilhante de medir corrente sem precisar cortar o circuito. Bom, até agora a gente estava falando do fluxo constante da corrente contínua. Mas a eletricidade que alimenta as nossas casas, a das tomadas, é a corrente alternada, ou CA. E medir uma corrente que muda de direção dezenas de vezes por segundo, isso exige um conjunto de ferramentas completamente novo. Para a C, a principal ferramenta é o transformador de corrente, ou simplesmente TC. Ele usa a indução magnética para criar uma cópia em miniatura e segura da corrente alta, permitindo que a gente meça ela com facilidade. E como dá para ver aqui, eles vêm em vários formatos, cada um para uma necessidade específica. Primeiro, a gente tem o TC enrolado. Aqui, o fio principal, o de alta corrente, é enrolado fisicamente em volta do núcleo do sensor. É um design bem comum em equipamentos onde o sensor já é pensado desde o começo da fabricação. Depois, vem o TC de barra. Em vez de enrolar um fio, uma barra de metal bem sólida passa pelo meio do núcleo. Isso deixa a construção super robusta, ideal para painéis de distribuição de alta corrente, subestações, esse tipo de coisa.
Já o TC de janela foi pensado para ser prático. Ele tem uma abertura, uma janela mesmo, que permite que um cabo que já existe seja simplesmente passado por dentro. Não precisa fazer nenhuma conexão elétrica nova. E talvez o mais prático de todos seja esse aqui, o TC de núcleo dividido. Ele funciona como uma garra. Ele pode ser aberto e fechado em volta de um cabo que já está com energia. É incrivelmente útil para fazer manutenção ou medições temporárias sem precisar desligar tudo. Agora, um aviso de segurança importantíssimo. A fonte original deixa isso bem claro. Nunca use um fusível no secundário de um transformador de corrente. E o motivo é sério. Se o circuito secundário for aberto enquanto tem corrente passando no primário, o TC vai tentar gerar uma tensão quase infinita para compensar. Isso cria um risco de choque elétrico extremamente perigoso. Então, guarde isso. O lado secundário de um TC deve estar sempre fechado. A gente já viu várias formas de medir corrente, mas isso é só uma parte do quebra-cabeça. Vamos agora juntar as peças do jogo para entender como medimos a tensão e, finalmente, a potência. Do mesmo jeito que a gente reduz a corrente para poder medir, a gente faz o mesmo com a tensão. Dispositivos como este divisor de tensão capacitivo reduzem as tensões muito altas para um nível seguro e que dá para medir. E é aqui que tudo se conecta. Quando a gente tem medições precisas da tensão e da corrente, a gente pode calcular a potência, que é a medida real do trabalho que a eletricidade está fazendo. É simplesmente a tensão vezes a corrente. Então, vamos recapitular rapidinho as ferramentas que a gente descobriu. O resistor shunt, um jeito direto de medir corrente contínua. O relé térmico, uma proteção mecânica super inteligente. O sensor de efeito Hall, que mede a distância usando magnetismo. E o transformador de corrente, o mestre em domar a alta corrente alternada. Esses sensores são os heróis anônimos que mantêm nossas redes elétricas estáveis e os nossos equipamentos seguros. Eles são a base de como a gente gerencia a força mais fundamental do nosso tempo. O que leva a uma última pergunta. Com a eletrificação de tudo, de carros a cidades inteiras, o que será que a próxima geração desses sensores invisíveis vai nos permitir alcançar? Olá! Sabe, existem uns heróis anônimos na tecnologia que a gente nem percebe. São os sensores. Hoje a gente vai mergulhar nesse mundo invisível, vamos falar sobre medição de umidade, de gases, de pH e descobrir como é que esses aparelhinhos, no fim das contas, controlam o nosso ambiente sem a gente nem notar. Para começar, que tal um pequeno enigma? Pensa aí. O que um cereal que continua crocante, um computador superpotente e uma obra de arte que vale uma fortuna têm em comum? A resposta, por incrível que pareça, está literalmente no ar que a gente respira. Isso mesmo, a umidade. E não estamos falando só se vai chover ou não. Nos bastidores do nosso mundo, controlar a quantidade de vapor d'água no ar é uma coisa absolutamente crítica para uma infinidade de processos. Vamos entender o porquê disso. Olha, para a indústria, a umidade é um fator tão fundamental quanto a temperatura ou a pressão. Um errinho mínimo no controle desses níveis pode significar a diferença entre um produto perfeito e um lote inteiro que vai direto para o lixo. Mas afinal, o que é essa tal de umidade relativa? Uma forma fácil de pensar é imaginar o ar como se fosse uma caixa d'água. A umidade relativa nos diz o quão cheia essa caixa está de vapor d'água. Quando chega em 100%, significa que o ar está saturado, sabe? Como uma esponja totalmente encharcada que não consegue absorver mais nenhuma gotinha. Agora, dá uma olhada nessa tabela. O que ela mostra é uma coisa bem direta, a relação entre a temperatura e a capacidade do ar de segurar a água. Repara só, a 0 graus Celsius, 1 metro cúbico de ar consegue segurar só uns 4,8 gramas de água. Mas, se a gente esquenta esse mesmo ar para 35 graus, essa capacidade, olha, dispara, vai para quase 40 gramas. É um aumento de mais de 8 vezes. A melhor analogia para isso é pensar no ar como se fosse uma esponja. Quando o ar esquenta, é como se essa esponja ficasse maior, com mais capacidade de absorver a água. Entender essa ideia é a chave para qualquer sistema de controle de umidade que existe. E onde que isso faz diferença na prática? A resposta é em praticamente todo lugar. Na indústria de papel, umidade demais pode estragar rolos inteiros. Em data centers, umidade de menos gera eletricidade estática, que pode simplesmente queimar componentes caríssimos. Do pão fresquinho na padaria ao remédio que a gente toma, a lista é enorme. Ok? Então a gente já entendeu que controlar a umidade é vital. Mas como se faz isso? Bem, a resposta está em escolher o sensor certo, e essa decisão não é nada simples. Existem dezenas de tipos, e cada um tem lá suas vantagens e desvantagens. Essa tabela de custos aqui ilustra o dilema perfeitamente. Numa ponta, a gente tem sensores super simples e baratos.
Na outra, equipamentos bem complexos que custam muito, mas muito mais. A escolha certa não é sobre pegar o mais caro, mas sim o que a aplicação realmente precisa em termos de precisão e das condições de operação. Vamos comparar os extremos, para ficar mais claro. De um lado, o psicrômetro. É barato, é simples, mas ele não é nada preciso com baixa umidade e não funciona abaixo de zero. Do outro, o higrômetro óptico. Esse é extremamente preciso, numa faixa gigante de temperaturas, mas, claro, é bem mais caro e complexo. E aqui chegamos num ponto fundamental. Essa frase resume tudo. Não se trata de comprar o sensor mais preciso ou mais caro, mas sim o mais adequado. Pagar por uma precisão que no fundo não é necessária é literalmente rasgar dinheiro. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos para outro tipo de sensor que também atua no invisível, mas com uma função ainda mais crítica: proteger vidas. Estamos falando dos detectores de gases e de incêndio. A maioria de nós tem um desses em casa ou no trabalho. Mas o que é um detector de fumaça, na verdade? Na essência, ele é um analisador de gás super especializado projetado para uma única tarefa: alertar a gente do perigo antes que seja tarde demais. Para entender como eles funcionam, a gente precisa primeiro entender como um incêndio evolui. Tudo começa no que é chamado de estágio latente, com partículas que a gente nem consegue ver. Depois, vem a fumaça visível, seguida pelas chamas e, por fim, o calor intenso. Cada um desses estágios é uma oportunidade de detecção. E é exatamente por isso que existem basicamente dois tipos principais de detectores. O iônico é projetado para sentir aquelas partículas invisíveis do primeiro estágio, o que o torna ideal para incêndios de chamas rápidas. Já o óptico, ele é feito para ver a fumaça visível, o que o torna mais eficaz naqueles incêndios de queima lenta, tipo um cigarro que cai no sofá, sabe? Para nossa última parada nesse mundo invisível, vamos mergulhar no mundo líquido. Vamos explorar um tipo de medição que muita gente lembra das aulas de química, mas que tem uma importância industrial gigantesca: a medição de pH. A escala de pH que a gente vê aqui funciona como uma régua. Ela vai de 0, que é extremamente ácido, tipo ácido de bateria, até 14, que é extremamente alcalino, como a soda cáustica. E bem ali no meio, no 7, a gente tem o ponto neutro, como a água pura. Mas por que isso importa fora de um laboratório de química? Bom, em processos industriais, como o tratamento de água ou produção de alimentos, o pH é tão vital quanto a temperatura. Um desvio pequeno pode estragar um lote inteiro, corroer equipamentos caríssimos ou até mesmo criar condições perigosas. E como é que se mede isso? Esse diagrama aqui mostra o coração da tecnologia. Aquele bulbo sensor ali na ponta é feito de um vidro super especial. Ele gera uma voltagem minúscula que muda de acordo com a acidez do líquido. E essa voltagem é convertida na leitura de pH que a gente consegue entender. Então, qual é a grande lição que conecta tudo isso que a gente viu? Eu diria que é o poder da precisão. Esse gráfico aqui resume o tema central de uma forma perfeita. A ideia não é entender cada linha e cada curva, mas sim ter a visão geral. Cada tipo de sensor tem seu próprio território de operação, a sua especialidade. Isso mostra que não existe uma solução única que serve para tudo, mas sim a ferramenta certa para o trabalho certo. Da crocância do cereal no café da manhã, à segurança do prédio onde trabalhamos, passando pela pureza de um medicamento, os sensores estão sempre lá, trabalhando em silêncio. Eles são os guardiões, a base invisível que sustenta a qualidade, a eficiência e, mais importante, a segurança do nosso dia a dia. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Agora que a gente viu um pouco sobre como a umidade, os gases e o pH são medidos, que outros processos invisíveis estão acontecendo agora mesmo ao nosso redor, moldando silenciosamente a nossa realidade? A resposta, assim como os sensores, está em toda a parte.